O Manchester United deixou de ser um clube atrativo? Hashtag sim, hashtag não. Por quê? O Manchester está pagando um caminhão de dinheiro para jogadores que não necessariamente que não estão ali no primeiro patamar, e os jogadores do primeiro patamar não estão aceitando mais o United, então temos aí um probleminha. A produção, Fred, fez várias artes, viu, sobre o United, e eu vou iniciar com essas artes antes de você trazer um panoramazinho. Beleza. Sobre o United. Primeiro vamos aos gastos na atual janela. Zagueiro, 87 milhões de euros no Maguire. Ele não tem nem 21 anos, viu, gente? Ele tem 26, é isso, Fred? O Fred balançou a cabeça dizendo que sim. O Wan-Bissaka, 55 milhões de euros. E o James, 17 milhões de euros, num total de 159 milhões de euros apenas nesta temporada. Nenhum desses nomes, sinceramente, me atrai. E vamos aos gastos nas últimas 5 temporadas para a gente comparar um pouco o que o United já gastou nessa temporada com as últimas. 2018, temporada passada, 74,4 milhões de libras em 3 jogadores, então gastou um pouco menos. 2017, 148 milhões de libras, 3 jogadores. 2016, 166,5 milhões de libras em 4 jogadores. 2015, 140,4 milhões de libras, 6 jogadores. E 2014, o ano que mais gastou nestas 5 temporadas, em 6 jogadores, 169 milhões de libras. Então, é um time que tem gastado consideravelmente, ficou longe dos 100 milhões. E nessa temporada trouxe 3 jogadores, incluindo o Maguire, que foi confirmado recentemente por 87 milhões de euros, um zagueiro que se tornou o mais caro, não é isso, Fred? Isso. O mais caro da história. Assim, a atratividade do Manchester United, eu acho que o Maguire não é um caso que represente essa falta de atratividade. O meu voto é sim, tá? Mas para contextualizar, o Maguire ele vem por 87 milhões de euros, principalmente porque o Leicester soube fazer o Manchester United sangrar. É muito mais de clube para clube do que o Maguire não está tão interessado assim de ir para o United e pedir muito salário, pedir, enfim, valores estratosféricos e tudo mais. É porque o Leicester é um clube que tem um investidor internacional, não precisa tanto de dinheiro assim, não precisava e não queria vender o Maguire, só que atendeu um desejo do jogador, que forçou ali um pouco a saída, até faltou um treinamento. Voltando àquela discussão que a gente teve de jogador forçar a saída ou não, enfim. Ele deu uma forçadinha e conseguiu essa venda. O Leicester aproveitou a urgência do United, que ficou até um pouco maior depois da lesão do Bailey, que é um dos zagueiros mais técnicos do elenco, mas um dos mais frágeis fisicamente. Depois dessa lesão agora na pré-temporada, o United falou, cara, o que vocês quiserem eu pago no Maguire. E aí acabaram aumentando para 87 milhões de euros. O caso do Dybala, Clarinha, que pelo que, enfim, circula de informação, ele não disse não para o United, mas o não dele foi maquiado de pedidos salariais estratosféricos e tudo mais, esse sim eu acho sintomático. Porque se você pega, sei lá, na época do Ferguson, que é a época que, enfim, é a referência de fato da história do United, qual jogador não ficaria feliz de trocar a Juve pelo United? E a Juve é gigante, tá? Mas o cara nunca ia falar, pô, tô descendo um degrau. Hoje, sair da Juve para ir para o United é descer um degrau. O United, ele não tá mais no primeiro degrau do futebol europeu e isso tem um tempo. A gente olha para essas janelas e vê que não é por falta de investimento, não é por falta de grana, mas é um dinheiro mal investido. E aí eu entendo um pouco quando o Guardiola fica nervoso quando fala o City só ganha porque tem muito dinheiro. Tem gente que tem muito dinheiro e não ganha, porque investe mal, contrata mal, olha mal o mercado. Cara, o United gastou quase 160 milhões de libras em 3 jogadores que, convenhamos, olha, o Maguire ele pode ter impacto direto porque o miolo de zaga do United é muito ruim, então ter qualidade ali já dá uma diferença.
O Wan-Bissaka é um cara que foi muito bem no Crystal Palace, mas é um jogador para ter efeito em 2 temporadas. Acho muito complicado querer que ele responda automaticamente assim, até porque é muito jovem. E o James é outro jovem que estava no Swansea. Enfim, jogadores que vieram de outro patamar da Premier. Então, a atratividade do United, ela faz diferença em, acho que principalmente em negociações que a gente não vê. Eu acho que o United ele deve tomar muito não que a gente não sabe. Porque, por exemplo, o Moise Kean, que veio da Juventus, o pai dele soube que o United queria ele e falou, cara, não vai. Então, enfim, é isso. Hoje o United é um clube que o jogador vai, se ele tiver outra opção de grandes clubes, ou até no caso do Kean, que é o Everton, mas parecia uma oportunidade melhor, ele vai para outro caminho, porque o United é um clube ruim para a carreira de quase todo jogador hoje. E aí você trouxe o exemplo de 2 jogadores italianos, e eu acho que os 2 casos são bem fortes, porque primeiro, você tem um jogador que seria caro, que é o Dybala, a Juventus avalia o Dybala ali entre 80 e 100 milhões de euros, então é um jogador caro, e aí, enfim, não está aqui em debate se vale ou não vale, mas é um jogador avaliado mais ou menos nesse valor, que não quis trocar a Juventus, porque avalia que é exatamente o que você falou. Sair da Juventus em direção ao United é trocar de patamar. É você sair de uma equipe que tem brigado por finais de Liga dos Campeões, com um dos melhores jogadores da história, e ir para o United que você não sabe nem qual é a perspectiva da próxima temporada. Você não consegue entender pelo que o United vai brigar. Se brigar por algo muito grande, é meio surpresa. No caso da Juventus, não. E você tem o contrário. O Kane, que saiu daqui por 30 milhões de euros, que tem 19 anos, que foi um jogador barato, se você pensar no mercado que a gente tem e no que ele pode se tornar, tem o risco dele não se tornar, mas, obviamente, pela perspectiva de crescimento, se tornou um jogador barato, e ele foi para o Everton. Ele escolheu um clube que ele desceu de patamar, sim, mas a sensação é que depois ele consegue subir. E no United, a sensação é de que o jogador pode meio que desvalorizar. E no Everton, a chance do Kane fazer o contrário, que é valorizar, é muito grande. Então, acho que isso é bastante sintomático, né, Tati? É sintomático, sim. E até a gente está falando muito do United em questão de jogadores quererem ir ou quererem sair, como é o caso do Pogba, né, que está forçando essa saída para o Real Madrid, porque eu acho que na cabeça dele ele pensa, eu estou fazendo o que aqui no United? Perdendo o meu tempo, é exatamente o que tu dizia, não sei pelo que essa temporada. Mas eu também acho que o United tem tomado más decisões, e com certeza a hashtag é sim, que não é mais atrativo, também no que quer fazer, né? A contratação do Mourinho, por exemplo, foi para dar um boom nesse United, coisa que não aconteceu, porque eu acho que afundou mais ainda a imagem do United, e dentro de campo ainda piora, porque eu lembro da eliminatória com o Sevilla na Liga dos Campeões, que o United foi lamentável. Era uma equipe dentro de campo que não tinha vontade de ganhar um jogo. E eu acho que isso, a passagem do Mourinho e esse final do Mourinho com o United fez tão mal para a imagem da equipe, já nem em termos de o que pode ganhar e aonde pode chegar, mas do que se tornou o Manchester United, que não ficou sem cara nenhuma dentro do campo e sem... Pô, o United ganhou tudo na década de 90, atropelava todo mundo na Inglaterra, lá no início dos anos 2000, e depois se tornou nada. Então, não é mais atrativo em questão de títulos, e também não é mais atrativo em questão de futebol. Tu não vê uma projeção de crescimento dentro de campo desse United. E eu acho que todos esses fatores afastam praticamente todos os jogadores. Citando um exemplo, um clube como o Atlético de Madrid, que há 10 anos atrás era muito inferior, hoje é um lugar onde os jogadores querem ir, porque tem uma cara, tem um técnico, tem um projeto, tem final de Liga dos Campeões, disputa Campeonato Espanhol. Pô, o United, se a gente vai ver historicamente, é muito maior. Mas o Dybala, se o Atlético chegasse hoje, o Dybala ia. Pro United, o Dybala não vai. Então, realmente está com um problema de cara esse United, que é muito complicado de resolver, porque é uma imagem que tem que ser lavada e reconstruída, né?